Tem muita gente que na hora de servir a Deus é fácil. Ele levanta o braço, ele derrama o coração, ele chora, diz, eu vou servir a Deus. Mas na primeira oportunidade que ele tem de recorrer ao paganismo dos seus desejos, à ação egoísta do seu coração, ele se volta contra Deus. Ele desiste de servir Deus. O primeiro assunto que ocorre, a primeira sugestão que ele depara com a oportunidade na vida, ele esquece o padrão santo de Deus, aceita o suborno, se envolve com a delinquência, se mistura com as coisas más, se torna infiel perante o Senhor, porque é natural, irmãos, que alguém que faz alguma coisa para nós, é natural, nós temos essa pessoa em consideração, é natural. E a gente começa a dizer, puxa, essa pessoa é gente boa, querida, ela me abençoa, que gente amiga. Mas se ela te jogasse pelas costas, te maltratasse, tu ia dizer para ela, que bênção. É isso que ele está dizendo. Gente, é para a gente orar pelo que nos maltrata, é para a gente orar pelo que nos ofende, é para a gente orar pelo que nos instiga, é para a gente orar pelo que nos faz mal. E não pelo que nos faz bem, porque isso os homens fazem naturalmente. Isso não é fruto para Deus, isso é fruto da carne. E fruto da carne não agrada a Deus. Receber a vida eterna é ter uma transformação na vida que não se compara com nada. Nada. Absolutamente nada se compara à vida eterna que nos foi dada pelo Espírito Santo. Renovação da aliança. Josué está preparando a mala, está deixando de liderar o povo, está velhinho, então ele chama o povo para renovar a sua aliança perante o Senhor. Josué, capítulo 24, versículo 14. Assim como você está sentado, pode ler o texto sagrado que diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei nesse dia a quem vocês vão servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, e aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu, porém, e minha casa, vamos servir ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo, e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Um texto tão bonito, quando nós estamos na classe Cordeirinhos de Jesus,
Eu, pelo menos lá no Urubici, fazia parte dela quando era criança, decorava, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa renovação traz para nós algo extremamente impactante, porque Josué, em 3 ocasiões, ele chama a responsabilidade o povo, dizendo que não era bom eles estarem com o coração na disposição de servir ao Senhor. Olha que coisa engraçada. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Vocês vão servir quem? E ele diz, nós vamos servir ao Senhor. Ele diz, olha, vocês vão servir ao Senhor, Ele fez coisa boa, vocês sabem do que Deus é capaz de abençoar vocês sabem? Sabemos. Olha, mas Ele vai se levantar contra vocês, e vai pegar vocês e vai destruí-los. Porque assim como Ele levantou para fazer o bem, agora Ele vai se levantar para fazer o mal, porque Ele é Deus santo e zeloso. Mas por que Josué está falando isso aí? Porque justamente no versículo 23 ele diz, agora pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Aquele povo tinha saído, e olha só, como descendência que vinha da além do Eufrates, estavam trazendo cultura e ação, e deuses estranhos em todo o tempo diante do Senhor. Aquele cara, aquela mulher, aquela pessoa que serve a Deus só da boca para fora. O seu coração não consegue estar alinhado diante de Deus. Ele não consegue perceber as coisas do reino de Deus. E o que Josué, como servo de Deus, faz? Dá tapinha nas costas e diz para eles, não, fica tranquilo, vai dar certo. Não, Josué faz de tudo para tirar eles dali. Olha, eu acho que é melhor vocês não fazerem aliança com Deus. Não, mas nós queremos fazer aliança. Vocês querem fazer aliança com Deus? Queremos. Não é bom vocês fazerem aliança com Deus. Não, mas nós queremos servir a Deus. Assim tem muito crente. Tem muita gente que na hora de servir a Deus é fácil. Ele levanta o braço, ele derrama o coração, ele chora, diz, eu vou servir a Deus. Mas na primeira oportunidade que ele tem de recorrer ao paganismo dos seus desejos, à ação egoísta do seu coração, ele se volta contra Deus. Ele desiste de servir Deus. O primeiro assunto que ocorre, a primeira sugestão que ele depara com a oportunidade na vida, ele esquece o padrão santo de Deus, aceita o suborno, se envolve com a delinquência, se mistura com as coisas más, se torna infiel perante o Senhor, mas ele diz que ia servir o Senhor, e então a palavra diz, olha, o versículo 14, temei ao Senhor, servi-o com integridade e com fidelidade. Vocês têm que ter o quê? Íntegro, inteiro, vocês não podem ter 2 corações. Segundo, vocês têm que agir de forma fiel. Sabe porque a integridade e a fidelidade não é obra humana, ela é uma obra sobrenatural. Por isso Josué estava dizendo, vocês continuam com 2 pensamentos, porque Deus ainda não se revelou para vocês. Vocês não continuam nesse manquejar, porque Deus ainda não está presente na vida de vocês. Porque se Deus fosse a resposta de vocês, vocês não fariam mais um monumento para Deus. Vocês antes se renderiam ao Senhor. O contexto aqui, e em todo momento, Josué quer trazer a memória daquele povo que ele não pode tomar as suas escolhas. Ele tem que ser um povo que se rende à vontade de Deus em todas as circunstâncias. Ele está dizendo, você não vai ser fiel a Deus porque você é uma pessoa boa. Porque a santidade de Deus esculhamba a tua fidelidade. Ela destrói o que você constrói como perfeito e como ação de integridade. Nós somos completamente, não conseguimos de forma alguma retocar isso. Mas quando nos rendemos ao Senhor, quando sabemos de onde estamos, quando a santidade do Senhor ela vem até nós, então conseguimos compreender o valor dessas coisas. Então conseguimos compreender a essência dessas coisas. Integridade e fidelidade. Abandone. Olha a indecisão.
Quantas coisas a nossa vida provoca no nosso coração indecisão. Mas Josué não está dizendo que eles não podiam viver buscando os deuses estranhos. Ele diz, mas vocês têm que decidir. Eu também, como pastor, não estou dizendo que você é vida mais ou menos. Essa vida mais ou menos não vai te levar para nada. Ou você é, ou você não é. Ou você faz, ou você não faz. Não existe meio termo. O meio termo te coloca fora do padrão de Deus. O meio termo te coloca à disposição de receber de Deus a sua ira. A qual ele está dizendo, mas pastor, isso era lá para aquele povo, né? Para nós é diferente. Não, não é diferente. Mateus capítulo 18. Jesus vai trazer o mesmo princípio. Mas aqui Jesus também usa o mesmo princípio que Josué. Também vai querer sair pela tangente. Mas o povo não consegue entender. Mateus 18, diz assim, versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele ouvir, o que diz o texto? Ganhaste teu irmão. Olha só, Jesus está dizendo, houve mudança. Ouviu, mudou. Ganhei o irmão. Se porém não te ouvir, coração endurecido, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não as atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Olha só, não era para considerar ele uma pessoa mais ou menos. Quem era gentio e publicano? Afastado. Definitivamente afastado. Mas quem que tinha que fazer isso aqui? E a igreja. Mas isso começa da onde? De cima para baixo? Não, começa de baixo para cima. Isso não é um papel da igreja, isso é um papel individual meu. Não é isso que o texto está dizendo? Começa a agir pela primeira ação do meu coração. Quando o meu coração começa a agir na forma correta, ele então começa a se manifestar de forma correta, para que ele seja um coração que seja ganho, que se renda, que se entregue. Não é para resistir. Algo que Paulo fala, e o autor aos Hebreus também diz, não resista ao Espírito Santo. O autor aos Hebreus diz, se ouvirdes a voz do Espírito no dia de hoje, não endureça o teu coração. O que ele está dizendo? Se renda, porque senão você vai ser considerado como alguém fora do padrão. Porque quando você se rende, o Senhor o conduz, mas quando você resiste, é você que conduz. E nós temos por hábito conduzir a nossa vida de acordo com as coisas que nós definimos como certo. E a Bíblia diz que aquele que faz isso é para a igreja considerar ele um gentio e um publicano. Porque quebrou a essência da unidade, da obediência, da direção de Deus. E então o versículo 18 some. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Ora, isso acontece pela submissão à vontade de Deus, e não pelo desejo do nosso coração que Deus faça. Isso acontece na nossa vida porque nós estamos completamente rendidos a Deus. E Ele está nos conduzindo. E não porque nós definimos que vamos ligar e desligar aqui na terra e Deus tem que ligar e desligar no céu. É quando não nós da terra agimos dentro da ação, embora diz que nós ligamos na terra e o céu liga também. Mas é porque nós já estamos no céu. É porque tomamos atitudes do céu aqui, submissos, honrando, sendo fiéis, íntegros, tementes, servindo a Deus da única maneira que deve ser.
Quando assim procedemos, então o texto diz para nós que ligamos as coisas na terra e ela terá sido ligada nos céus. Ou seja, não é uma ligação aqui e outra no céu. É quando ligamos aqui, o céu já está esperando. A conexão é da nossa parte. Porque no céu tudo está pronto. No céu tudo está à nossa disposição. Porque nós fomos conduzidos ao céu pela pessoa de Jesus Cristo e sua obra de restauração. Versículo 19. Para que possamos entender o que Deus faz. Não há meio termo. Aí o versículo 19 afirma com toda a categoria: em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meio do Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Congregar, ele está mostrando o que é ligação e está mostrando o que é unidade. A unidade, a gente diz: pastor, então a gente pode se reunir só em 2, 3 em casa e está resolvido. Não, aqui ele está dizendo que não é um quesito de solução, é um quesito de identificação de unidade. Ele está dando um exemplo. Não precisa estar uma igreja com 400 pessoas aqui dentro para que possa a ação da unidade se manifestar. Ela se manifesta quando está reunido quanto? 2 ou 3. Mas desde que essa unidade seja uma unidade de dependência de Deus. Banhar-se de Deus. Então, quanto mais estivermos e mais dependentes de Deus, melhor será para nós. Mais abençoador será a ação de Deus nas nossas vidas. Por quê? Porque tudo que Deus traz para nós tem esse cunho de perfeição, de manifestar a glória dele dentro daquilo que nós estamos conformados pela obra do Espírito Santo. Se a obra de Cristo nos leva a uma ação, temos que ter o entendimento que a obra do Espírito vai concretizar esta jornada com Deus, pois o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. É o mesmo em essência. Quando eu for para o Pai, mandarei para vós outros um igual a mim. E é Ele que vai nos conduzir, é Ele que vai dar para nós direção. Mas como é que nós podemos ser salvos e entendemos o caminho? Quanta gente, quanto crente assim: não, pastor, o objetivo da minha vida é ganhar salvação. Da onde você aprendeu isso? Salvação não é fim, a salvação é início. É a mesma coisa que eu ganho uma passagem para ir para Chicago, nos Estados Unidos. Não é fruto do hamburgão. E eu chego lá, desembarco no aeroporto, e aí o que acontece? Eu fico lá no aeroporto, que nem uma pata cega. O que vai acontecer comigo? Assim tem um monte de crente. A Bíblia diz que Cristo pegou a gente, botou no avião do Espírito Santo, e Ele nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. E Ele coloca nós em segurança, e Ele bota nós para fora do avião e diz: usufrua, passeia, vai conhecer. E aí tu faz o quê? Não, vou ficar aqui. Importante é eu ter chegado aqui. Não é isso que a Bíblia está dizendo? Se nós fomos transportados para outro reino, nós agora vamos entrar nesse reino e agora vamos caminhar na forma, nas ações, na lei deste reino. É óbvio. Eu não posso caminhar na mesma lei, na mesma condição e na mesma forma do pecado, porque Cristo, através da obra da cruz, me arrancou do poder do pecado. Ele tirou o poder do pecado. Ele matou o poder do pecado. Então agora eu não posso mais caminhar no pecado. Eu tenho que caminhar agora no reino de Cristo. Então a salvação é para mim a descoberta da eternidade. Então eu consigo entender o que o texto sagrado diz para nós. Então eu consigo entender quando ele fala que não existe meio termo. Quando ele apresenta para nós a clareza das coisas. Dizendo que esse é o entendimento que precisamos ter. Na simplicidade disso.
E não fica por aí, mesmo princípio. Mateus 19, próximo capítulo, volte aí, versículo 16. Ó Jesus, novamente indo contra. Mateus 19, 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom? Olha só, o que eu posso fazer de bom para alcançar a vida eterna? Mestre, o que eu preciso fazer de bom? Rapaz, o que tu precisa fazer de bom para alcançar a vida eterna? Perguntar isso para Jesus, o que Jesus disse? O que tem de bom? Não tem o que fazer. Mas qual é a mentalidade nossa? Qual é a mentalidade do menino aqui? O que eu posso fazer para ir para o céu? Nada. Você quer ir para o céu, querido? Quero. Você quer aproveitar o reino de Deus? Quero. Você quer transportado e viver, usufruir a eternidade? Se renda. Pronto. O cara chegou para Jesus e disse: Mestre, o que eu preciso fazer de bom para alcançar a vida eterna? Ó, Jesus disse, respondeu-lhe Jesus: por que perguntas acerca do que é bom? Resposta: bom só existe um. Outras traduções, outros evangelhos diz: bom é só um, o Pai. Por que bom é só um, o Pai? Porque Ele fez uma obra de salvação boa. Sabe qual é a obra perfeita do Pai? Mandou seu Filho. Alguém aí pode mandar o Filho para salvar? Ainda que você possa dar seu filho, você possa se matar, você possa fazer o que você quiser, você pode se salvar? Não pode. Ele diz: bom, obra boa, e só tem um que é bom. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Se você quer começar a usufruir da vida eterna, você tem que guardar os mandamentos. A mesma coisa que Josué falou para o seu povo. Lembra deles? Chamou o povo: vocês querem servir a Deus? Vocês têm que guardar os mandamentos, vocês vão ser fiel com Ele, vocês vão ser íntegros, vocês vão ser santos. Vocês estão entendendo? Então, aí Jesus está dizendo assim: tem que guardar. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. No meio disso tudo, você praticando, você vai entender o que é bom. Você vai entender o amor de Deus para você. Amar o próximo. Você vai se render a esse amor. Versículo 20. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Olha, isso aí tudo eu faço. Se eu sou crente bom. Falta nada disso. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, você quer ir mais fundo, meu filho? Você quer sair, deixar de ser raso? Então agora segura o rojão. Vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Gente, ele queria... E Jesus respondeu para ele que ele podia caminhar, e ele continuou falando para Jesus o quê? Que ele tinha algo bom para ir para o céu. Ele queria ouvir da boca de Jesus que ele tinha algo bom para ir para o céu. E Deus vai ter que me engolir. Aí Jesus diz: então tá. Eu falei para ti que era a lei, eu falei para ti que tu tinha que caminhar, eu falei que tu é um moço, tu não tem maturidade para servir a Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Ô moço, ô crente, acorda. Tu não tem maturidade para ver o reino de Deus. Tu não tem momento de oração, tu não tem momento de fidelidade com Ele, tu não responde às coisas de Deus. Então não fica tentando apresentar o teu trabalho que não vale nada para Deus. Quando ele põe Jesus na parede e diz: manda lá que eu de cá respondo. Jesus disse: então fechou. Tu agora vai ser um rapaz perfeito. O céu vai se alegrar contigo. O que eu posso fazer de bom, Senhor? Qual é a obra que eu posso? Eu posso dar muitas esmolas, eu posso dar muitos terrenos, eu posso fazer um monte de coisas, Senhor. Diz para mim, e Jesus diz: vende tudo. Porque só vendendo tudo é que tu vai chegar no descanso. Aquilo era o que impedia aquele menino de chegar no descanso.
E qual foi a resposta dele? Descansar em Deus. Não. É muito melhor descansar no meu salário. É muito melhor descansar na minha prosperidade. É muito melhor descansar no meu serviço, naquilo que eu sei fazer. Em Deus, não. Foi triste. Você quer descansar no Senhor? Não diga, eu quero, porque Ele pode pedir uma coisa, mostrando o quão superficial nós somos. Ah, pastor, Deus não pede mais isso. Já ouvi um monte de crente, mas é óbvio que Ele não vai pedir. Quem vai dar? Ninguém dá. Ah, pastor, mas é porque é muito difícil. Hoje, se Deus pedisse, quem sabe, uma tarde da sua vida, você não tinha tempo para dar. Quem sabe se Deus pedisse para você, um momento para você, ficar só com Ele, você também não ia dar. Quem sabe se Deus pedisse para você, guardar os mandamentos dEle, como esse menino já fazia, e que nós gostamos de botar ele na fita e dizer, que menino ruim esse, que se achar Jesus enquadrou ele. Não, mas nós acho que não conseguimos nem guardar os seus mandamentos. Acho que a gente não consegue guardar os mandamentos. Acho que a gente não consegue ficar sem receber os encantos de um dinheirinho extra, que é fruto do roubo. A gente não consegue, no nosso coração, amar as pessoas. Antes, desejamos a maldade. A Bíblia diz que aquele que deseja no seu coração a maldade contra o seu irmão é assassino. Quem sabe somos daqueles que não gostam da verdade, mas se deleitam num testemunho falso. Quem sabe somos daqueles que não temos prazer nenhum em obedecer o nosso pai e a nossa mãe, muito menos honrá-lo. Mas esse menino honrava o seu pai e a sua mãe, porque se ele não honrasse o seu pai e a sua mãe, Jesus podia pegar ele no pulo e dizer, tu não está honrando teu pai e tua mãe. Mas ele disse, eu honro meu pai e minha mãe. Eu estou aqui porque eu acredito que tu é o Messias, eu sei onde vem o amor de Deus para o próximo. E Jesus disse, muito bom, meu filho, você é um cara muito legal. Mas ele disse, mas eu quero fazer mais. A minha mensagem nessa noite, não faça mais, faça menos. Deus está cansado de ouvir orações demais, e não consegue responder às orações de menos. Não porque Ele não pode, é porque Ele não pode moldar a sua palavra ao nosso desejo egoísta, as nossas expressões contrárias. Versículo 23. Então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. A gente diz, é mesmo, o cara devia ser muito rico. Mas o rico naquele tempo era às vezes mais pobre do que nós hoje. Então quer dizer que nós somos tudo ricos, nós estamos tudo dentro desse patamar. Isso quer dizer que para a gente ser salvo, é difícil. 24. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Os discípulos entraram dentro do negócio e disseram, mestre, já que não tem coisa boa que a gente possa fazer, ainda que a gente quer ter bastante dinheiro, a gente quer investir no reino, e ainda que os apóstolos não eram alguns financeiramente ricos, eles entenderam, porque João e André eram de posse, o seu pai Zebedeu tinha barcos, pescavam. Pedro também tinha o seu próprio barco, até recolheu sua sogra para morar com ele. Isso não é uma coisa longe, era o INSS da época, eles estavam honrando a sua esposa, a sua sogra, guardava e cuidava bem dela. Mas o texto está dizendo para nós aqui uma coisa, os discípulos se colocaram dentro dessa situação e diz, mestre, mas quem pode ser salvo então? Salvação é para quem?
Já que a gente não pode fazer nada para ser salvo. Não tem dinheiro que a gente possa colocar que Deus vai aceitar. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, eu gosto, Jesus olhou nos olhos deles, mostrou quem eles eram na essência, lá dentro dos olhos, e disse, isto é impossível aos homens. Fazer coisa boa para ser salvo é impossível aos homens. Mas para Deus, tudo é possível. Aquele moço, o dinheiro impedia ele de descansar em Cristo. Para os discípulos, eles achavam que seguindo Jesus e fazendo bem às pessoas ao redor, eles encontrariam a salvação. E Jesus, olhando nos olhos deles, disse, vocês não vão encontrar salvação fazendo bem ou me servindo ou sendo meus discípulos. Vocês vão encontrar salvação porque Deus pode. Você vai encontrar solução para a sua vida porque Deus pode. Ele é a resposta para a sua vida. Ele é a solução. Não é porque você vai fazer das tripas do coração para mudar a tua história, mas é porque Deus pode. E então ele ainda afirma, porque tudo é possível para Deus. Porque para Deus, Ele pode. Versículo 27. Então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será pois de nós? Mestre, nós deixamos tudo. E agora? O que vai sobrar para nós? Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração, quando o Filho do Homem vir sentar-se no trono da sua glória, quando o Filho do Homem voltar, você quer seguir Jesus, você quer ver as coisas na sua mão, olha o que Jesus está dizendo, sossega aí meu filho, você vai ver o que você fez verdadeiramente, só quando o Filho voltar. Ele está dizendo texto. Quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E aí ele coloca nós. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. O cara queria saber onde é a vida eterna. Jesus disse, você quer chegar na vida eterna? Gente, tem um caminho. Fica sentado dormindo no aeroporto da vida. Você tem que caminhar. Sai dessa vida e caminha. Caminha nessa submissão. Mas Senhor, eu vou entregar tudo, então eu serei reconhecido. Olha o reconhecimento que você vai ter. Versículo 30. Porém muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Quem é que pode fazer isso? Só Deus. Porque é natural, irmãos, que alguém que faz alguma coisa para nós, é natural, nós temos essa pessoa em consideração. É natural. E a gente começa a dizer, puxa, essa pessoa é gente boa, é querida, ela me abençoa, que gente amiga. Mas se ela te jogasse pelas costas, te maltratasse, tu ia dizer para ela, que bênção. É isso que ele está dizendo. Gente, é para a gente orar pelo que nos maltrata, é para a gente orar pelo que nos ofende, é para a gente orar pelo que nos instiga, é para a gente orar pelo que nos faz mal, e não pelo que nos faz bem, porque isso os homens fazem naturalmente. Isso não é fruto para Deus, isso é fruto da carne, e fruto da carne não agrada a Deus. Você está entendendo a simplicidade do Evangelho? Ser o primeiro entre nós, fácil, meu filho. Separa metade do teu salário e todo culto tu chega na igreja e dá um 200 para um, 100 para outro, 50 outro. Você não precisa fazer nada para mudar, mas você vai estar sim de amigo.
Eles vão te considerar o primeiro. Quando falar assim, quem é que pode me ajudar nisso? Eu tenho um irmão que pode me ajudar. Ele vai ser o primeiro que vai vir na tua mente. Sabe por quê? Porque ele vai estar em primeiro lugar no teu coração. Mas é isso que Jesus está dizendo. Agora aquele que te maltrata, aquele que tu diz, poxa irmão, está ali na fila para pegar a sopa, quer de graça. O de gracito já pegou e está na tua vez, para pegar de novo. Aí tu olha para o irmão, puxa, mas eu ainda nem peguei. E o cara lá já virou a panela, já está pegando só o fundão. E tu, será que vai dar? Será que vai dar? Ele pega aquela concha grande, pá, no irmão da frente. Ele vira para ti com aquela cara assim. Aí tu, pá, e o cara vai lá e raspa o finalzinho, coloca só 2 sabuguinhos, né? 2, poc, de aipim e água. E tu pode olhar para o cara e ele está lá. Que nem porco. Queima os beiços, mas não larga a polenta. Pode dar polenta quente para porco. Ele se lambe, ele se torra todo. Mas não vai deixar de comer. Assim é. Aí eu olho para o lado. E o cara lá tomando assim, Senhor, dá uma dor de barriga naquele abençoado. É assim, cara, pensa. Faz esse banheiro ser pequeno para ele. É o que a gente tem no coração. Vai de... Ô, pastor, eu penso diferente. A gente quer que o outro se lasque. E se ele passar por ali, tu olha só isso, e ele der um tropicão e a coisa pá no chão, tu diz... Aí, Deus tarda, mas não falha. Ainda é Deus que fez. É Deus que fez ainda. O cara fica... glória, agora eu vou para casa, meu espírito está regozijando. É assim, irmão. Sabe o que é? É você pegar o pouco que você tem e oferecer para Ele. E limpar o chão que Ele sujou. Esse é seu último. Receber a vida eterna é ter uma transformação na vida que não se compara com nada. Nada. Absolutamente nada se compara à vida eterna que nos foi dada pelo Espírito Santo. Por isso, quem pode dar essa vida para nós? Deus. E para Ele, tudo é possível. Para Deus, tudo é possível. Então, a obra da cruz de Cristo, com seus braços abertos, me chama. E eu não faço nada, me rendo a Ele. E Ele entra com a provisão de matar o meu velho homem, porque Ele sabe que o meu velho homem é terrivelmente contrário às coisas de Deus. Mas Ele me leva à cruz e leva as minhas dores e o meu pecado. E então todo enfermo e carregando as chagas do seu corpo, pega a minha natureza e faz morrer na sua natureza santa. E então sepultam o Senhor da glória e nós vamos para a morte, porque esse é o nosso destino, mas Ele foi lá por causa de mim e de você. E então ao terceiro dia, o túmulo ficou vazio, porque a morte não pôde segurar o autor da vida. E Ele ressuscita e diz para nós, recebam essa vida. Porque aquilo que nenhum homem poderia fazer, é isso que Jesus está dizendo, aquilo que ninguém podia fazer, para Deus é possível. Por isso, somente um Deus em figura humana podia vencer a morte, porque ela não aceitaria nada que não fosse debaixo do cabresto da humanidade de um homem. E Ele foi 100% homem e investido na morte como homem, levou as nossas dores, para que a glória da ressurreição, investido como Deus que é, pudesse fazer a vida eterna chegar a nós. Essa é a verdade do Evangelho. É isso que Jesus falou para aquele moço.
É aqui que ele chegou no cerne das ações e disse: mudou a nossa história. Ele quer mudar a sua. E ele pode. Você está cansado. E você vai ficar os dias mais cansado. E vai chegar na velhice cansado e vai dizer: ai, Senhor, fiz tanta coisa para o Senhor, que pena. Nós não vamos saber se foi para o Senhor. Só quando Ele vir na regeneração, sentar no trono, então nós vamos ver realmente o que nós fizemos e o que não. Quem sabe, o nosso coração ainda não conseguiu ou melhor, ainda não conseguiu chegar no descanso do Senhor. Ele nos convida a vir no descanso. Ele nos convida a participar da mesa. Qual é a parábola? Vai, prepara um banquete e chama todos os meus amigos. E eles começaram a dar desculpinha: não posso ir. Ele: não pode? Mas a minha sala de banquete não vai ficar vazia, porque você tem outras coisas para fazer, outros ídolos a servir. Sai pelos caminhos e valados. Traz o aleijado, coxo, o incompetente, o cego, o surdo, o mudo, tudo errado que está fora, o manco, traz tudo, mas enche a minha casa, porque esses são os últimos e eles estarão em primeiro lugar. E vocês que foram os primeiros a ser convidados, se é que vão conseguir entrar. Ou melhor, a Bíblia diz: de maneira alguma, estes que recusaram o meu convite entrarão na minha festa, entrarão nas minhas bodas. A vida eterna, irmãos, não é apenas vir para a igreja. A vida eterna não é apenas a gente dizer que a gente serve a Deus. A vida eterna é manifestar o que nós temos de Deus na nossa vida e no descanso que Ele nos proporciona. Celebrar a ceia tem a mesma direção. É ir para a mesa e se alegar com a festa daquilo que o Cordeiro já fez por nós. Se não for para te servir, quem só